ao encontro ESG, uma transformação dos negócios pelo olhar social, uma realização do Serviço Social da Indústria, SESI, e o apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Durante o dia de hoje, além deste encontro presencial, teremos o público virtual, que nos assiste através da transmissão online de todo o evento pelo canal oficial do SESI no YouTube, a quem também damos as nossas boas-vindas. Esse evento tem como objetivo debater o eixo social do ESG e faz parte da comemoração do Abril Verde, movimento idealizado com o objetivo de promover a cultura da prevenção de acidentes e conscientizar a população sobre a segurança e saúde no trabalho. Ao longo do dia, teremos 4 painéis, nos quais serão debatidos temas importantes e significativos relativos ao tema ESG, com perspectiva na saúde e segurança no trabalho. Daremos início a seguir ao primeiro painel do dia, com o tema Gestão de Riscos no Trabalho. O que é preciso ser feito para termos um ambiente de trabalho saudável e seguro. Convidamos para que façam parte deste painel o engenheiro químico e de segurança do trabalho, doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, Ivan Rigoletto. Convidamos também o auditor fiscal do trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Luiz Carlos Lumbreiras Rocha. Também fará parte deste painel a líder de gestão de saúde da América Latina da GE Brasil, Márcia Agosti, que acaba de chegar. Para moderar este debate, convidamos à frente a gerente executiva de saúde e segurança do SESI Nacional, Catiana Aragão Menescal. Catiana, bom trabalho. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar o nosso painel, um painel importante, falar sobre gestão de riscos no ambiente de trabalho. E eu já passo aqui para o Ivan, para que ele comece a sua explanação. Oi, Catiana. Oi, demais membros aí do painel. Todos vocês, um bom dia. Vocês que estão acompanhando a gente pela internet agora, ou que vão ver depois também, um caloroso olá. Muito obrigado aí pela chance de estar aqui compondo esse painel. Eu queria abrir fazendo... Eu sei que falar o que é ESG para vocês, eu estou pregando para convertido, mas, mesmo assim, eu queria trazer alguns paralelos e queria fazer uma comparação entre sustentabilidade e ESG, que são construções conceituais distintas. Tá? Enquanto sustentabilidade vem lá das reuniões da ONU de 72, de 92, do Nosso Futuro Comum de 87, lá do relatório Brundtland, Agenda 21, Rio+20, os ODMs sendo transformados nos ODS, o ESG vem um pouco mais recente, de uma provocação do Kofi Annan para o Pacto Global da ONU, para os CEOs de bancos, 20 responderam, nenhum da África, nenhum da China, e um brasileiro num papel coadjuvante, para desenvolver uma metodologia, um critério que permitisse ao mercado financeiro fazer seleções de projetos e de empresas que tivessem uma pegada ESG mais consistente, uma estratégia mais consistente. Saiu um documento, o Who Cares Wins, de 2005, se eu não me engano, e agora, ainda que sejam conceitos diferentes, um tenha sido desenvolvido pelos povos e outro tenha sido desenvolvido pelo mercado financeiro, por CEOs de instituições financeiras, lá na ponta, se uma empresa decide ter uma estratégia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável mais responsável, e lá na ponta, se uma empresa decide ter uma estratégia ESG mais sustentável e recebe mais investimento e continua com aquela estratégia, ambas se transformam num círculo virtuoso e lá na ponta o meio ambiente ganha. Quer as estratégias tenham sido fundamentadas no conceito de desenvolvimento sustentável, quer tenham sido fundamentadas em ESG. Ganha dos dois jeitos. Então, sendo bem pragmático, na ponta elas se encontram, na ponta elas se igualam. Como é que isso chegou na indústria, gente? A CNI fez uma pesquisa no passado e 50% de quem respondeu essa pesquisa, com cerca de 100 empresas, respondeu que já tinha ESG integrado à estratégia, e 30% tinha planejado, e mais da metade já tinha até uma área
específica de ESG. Tem um monte de modelo de sustentabilidade. Tem o da Bolsa de São Paulo aqui, o Easy da B3, tem o Sistema B, tem o FTSE em inglês, tem para reportar tem o SASB, tem o Carbon Disclosure Project, tem o GRI para reportar, tem o TSFD, tem um monte de coisa, um monte de sigla, uma sopa de letrinha. Tem até agora, muito recente, uma norma brasileira, a BNT-PR 2030, que foi lançada agora no final de 22, que é a primeira norma nacional de um país sobre critérios para você definir o que é ESG no mundo real, na realidade real. E quem implanta isso? Até hoje, a gente tem visto estratégias legais de ESG ou de sustentabilidade no óleo e gás, no nuclear, na química, um pouco na mineração, na indústria farmacêutica, em vários setores, mas ainda não chegou na média e na pequena empresa. Vai chegar, por quê? Porque essas empresas têm uma relação com as médias e com as pequenas, e, de alguma forma, isso vai permear, vai cascatear pela cadeia e vai cascatear rápido. O agro começou um pouco menos de tempo, mas a expectativa é que também chegue essa questão de ESG e de uma pegada mais pragmática no campo do meio ambiente social e da governança. Tá? Quais são as intenções? De novo, você se tornar mais atrativo para o investidor, você eventualmente atingir mercados até então mais restritivos, e também tem uma questão reputacional posta aí. E como é que fica isso na segurança, gente? Já indo quase para o final. Eu sou de uma geração, eu me formei em 91, que segurança do trabalho era cumprimento de NR. Tá? E isso começou a mudar lá atrás, um pouco antes, com sistemas de gestão da qualidade, depois ambiental, depois de segurança, e com uma coisa que eu vi acontecer, isso quase desde o começo, acho que o Lumbreiras também tem um pouco menos de cabelo que eu ainda. Aliás, o Tomás Doro te manda um abraço. Que são os modelos de maturidade, o modelo da Dupont, o modelo Hearts and Minds, o atuação responsável, agora chegando na mineração, o TORD, Sustainable Mining, o TSM, e assim por diante. E um segundo conceito, que é o conceito de segurança operacional. E aí risco começa a aparecer forte. O que é segurança operacional? Na indústria, é a segurança do trabalho, mais a segurança de processo, mais a segurança do negócio. Tá? Eu conto um caso aqui, eu trabalhava numa empresa de mineração, vocês lembram do navio que ficou atravessado no canal de Suez? A gente tinha moinhos que você, para moer o mineral, você usava esferas de aço, mas de um aço especial. O aço não estava naquele navio que ficou atravessado. Ele estava numa daquelas centenas de navios que ficaram parados sem poder atravessar. E a gente quase teve que parar a operação de moagem de rocha, porque o navio não chegava com as esferas de aço no porto que deveria chegar, porque ele tinha que atravessar um canal que estava bloqueado. Então, tudo isso é gerência de risco. Tá? E aonde que entra aí a questão do trabalhador? A Amanda, ontem, da Janssen, ela falou em dois conceitos interessantes. 85% das pessoas recomendam e gostam de trabalhar na Janssen, e ela falou no conceito de segurança psicológica na relação com as pessoas. Primeiro, a grande novidade, a grande sacada, foi a primeira vez que eu não ouvi engenheiro de segurança ou profissional de segurança falando de segurança psicológica. Eu ouvi presidente de empresa. E é assim que tem que ser. Porque segurança psicológica não passa, Lumbreiras, pelo departamento de segurança. É uma decisão estratégica que a empresa toma. Não é uma estratégia que o gerente ou o coordenador ou quem quer que seja da segurança define para 2023. Não é. A empresa decide se ela vai ser uma empresa psicologicamente segura para as pessoas se manifestarem, sem temer represália, que é isso que é o conceito de segurança psicológica da Amy Edmondson, lá de Harvard. E aí o que acontece? Quando você tem a segurança psicológica, você transporta isso para a gerência de risco e tudo fica mais fácil, porque quando eu posso me manifestar sem temer uma represália, eu posso dizer o que está errado. Eu posso aproximar a realidade real daquela realidade que o engenheiro planejou, o engenheiro e a engenheira planejaram. E por que isso é bom? Isso é bom porque a gente começa a ser capaz de fazer justamente aquilo que a NR1 traz. A NR1
que é a norma que define o PGR, é uma das normas mais modernas que eu já vi. Ela está alinhada com, praticamente total, com a ISO 45001. E o que acontece? Elas só estão escritas com um vocabulário diferente. Elas só estão escritas de uma maneira que você tenha o mesmo sistema de gestão definido a partir de premissas diferentes, mas, no fundo, é a mesma coisa. E quando chega o ESG nessa história, uma outra fala da Amanda, e ela disse que a Janssen tem uma bela de uma estratégia com a comunidade. Nós estamos falando de social. Se você tem uma estratégia legal com a comunidade externa, Catiana, se você não tem com a interna, você é uma empresa esquizofrênica. Você é uma empresa bipolar. Então, se você tem uma estratégia legal com a comunidade externa, você tem que ter com a interna. E a hora que você tem que ter com a interna, você tem que ter uma gestão de saúde e segurança, que é, junto com alguns outros, um pilar importantíssimo na gestão do recurso humano de uma empresa. E aí entra, se você consegue identificar os seus riscos de uma forma simples, envolvendo as pessoas. Aí outra sacada. A NR1, ao mesmo tempo em que ela trouxe um processo de gestão moderna de riscos a partir de inventário, ela é uma norma simples. Ela é uma norma que hoje... Eu não participei da redação dela, nem de nenhum grupo de comentário, nem de nada. Ela caiu no meu colo como usuário. A única coisa que eu posso fazer é aplaudir de pé, porque, pela primeira vez, a gente tem uma norma no Brasil que você consegue juntar desde a pessoa da base da pirâmide até o maior executivo, porque todo executivo, toda reunião de diretoria de empresa, você discute risco de algum jeito. Então, a discussão de risco não é grego para diretor de empresa. E quando você consegue colocar todo mundo nas discussões relevantes, desde a pessoa que tem a função mais de entrada, discutindo aquilo que a gente fala, o WAD, que é o Work as Designed versus o Why Work as Imagined, o Work as Done versus Work as Imagined, ou seja, o trabalho da realidade real versus o trabalho como planejado. Quando você consegue diminuir essa diferença, o risco diminui. O risco diminui demais, porque você começa a tratar essas questões de uma forma mais compartilhada. E quanto mais, ao mesmo tempo que a NR1 ela é uma norma complexa, ela é uma norma simples de entender, os conceitos são simples, e ela permite que todos os players desse processo entendam e consigam participar dele. E outra coisa, eu sei que o Lumbreza vai falar disso, a NR1 ela pede só 2 registros, inventário de risco e plano de ação. Tudo bem, você tem que ter todo um processo construído, mas, do ponto de vista de registro, são só 2. E isso faz com que a gente diminua o risco de cair, eu vou só usar a expressão, todo mundo sabe o que quer dizer isso, na armadilha dos PPRAs. Então, isso evita que a gente caia nesse risco. Tá, eu acho que eu já falei bastante. Catiane, eu queria deixar agora para as perguntas algum comentário. Uma vez mais, agradecer a presença, a minha presença aqui, agradecer demais a organização por ter me convidado, e eu passo a bola para você. Muito obrigada, Ivan. Excelente a sua fala. Depois eu vou querer ouvir um pouquinho mais sobre a participação dos trabalhadores na NR1. E esse tema que você trouxe aí da NR1 ser uma norma democrática é importante para a gente, né? Ela é nova, tem pouco mais de um ano de aplicação, e a gente já vê aí os resultados positivos, né? A gente só tinha a norma internacional que trazia gestão de riscos, e agora fomos beneficiados com essa norma. E a questão do envolvimento do trabalhador ela é tão importante. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse fact sheet do SESI, que está aí na cadeira, e que tem esse QR Code, ele traz um dado importante que nós tiramos do SESI Viva Mais. Aqueles trabalhadores que têm uma percepção de insegurança no ambiente de trabalho, eles têm até 6 vezes mais chances de se ausentar do trabalho. Então, a gestão de riscos, como você bem falou, né, permeando por toda a cadeia, por toda a empresa, ela é muito importante. E a gente, tendo essa norma, isso vai contribuir muito. Catiana, eu tive a chance de participar da implementação da nova NR1 em uma empresa, na empresa que eu trabalhei até pouco tempo, e eu pude ver. É a primeira vez que eu estou vendo, que eu vi na minha vida, na minha história profissional de mais de 30 anos, é a primeira vez que eu vi o pessoal da base
operador de equipamento, assistente de operador, participando de uma maneira mais interativa e realmente contribuindo. Por quê? Porque ele nunca participou. Eu só trabalhei em multinacional na minha vida, então sempre foi oferecida a oportunidade para as pessoas da base participarem, mas porque eles não conseguiam entender o papel deles numa discussão como aquela. Na medida em que você traz uma norma moderna, simplificada, que é explicável do goleiro ao ponto esquerda, para fazer uma analogia com o futebol, isso passa a ser possível. E eu comecei a ver, no passado recente, realmente a diminuição desse abismo entre o trabalho como imaginado e a realidade real. O que está acontecendo hoje no Brasil, quem está na indústria, quem está no setor de serviços sabe, é uma revolução. Está doendo? Está doendo. Implementar a NR1 está doendo. Agora, está sendo um processo co-criativo com todo mundo que realmente interfere no processo. E agora eu vou passar para o Lumbreiras, que, Ivan, você disse que não participou, né, da construção da norma, mas a gente está aqui com um dos pais da NR1, né, Lumbreiras. O Lumbreiras participou ativamente desse processo, é auditor fiscal, trabalha no Ministério do Trabalho e Emprego e vai falar para a gente um pouco desse processo, dessa norma que realmente está mudando a gestão de riscos aqui no Brasil de forma bem positiva. Lumbreiras, é com você. Obrigado, Catiana. Obrigado, Ivan, pelas palavras. Obrigado pelo convite. E, realmente, eu coordenei a NR1, mas não nego que também, quer dizer, não foi o fruto de um trabalho agora de 2019, 2020, mas fruto de um trabalho de uma demanda que começou até pelos trabalhadores em 2007, e depois foi um trabalho que o Ayrton, um colega nosso, né, o Gilmar Trivelato, né, aqui da Fundacentro, desenvolveram na época de 2011, 2014. Essa simplificação, até digo que aí eu teve minha mão, entendeu? De você pegar e tentar, de uma certa forma, pegar aquele trabalho e você simplificar aquele trabalho, porque para você colocar ele e tentar levar para o chão de fábrica. Então, isso aí, não nego, mas, claro, a gente tem que ver lá atrás todo mundo que contribuiu com isso. Bem, eu vou falar aqui rapidamente. Eu coloquei uma apresentação muito rápida, tá, gente? É lógico que eu não vou entrar aqui em detalhes, não vai dar para a gente falar, mas depois eu fico aberto para qualquer questionamento. Não sei se ela já está na tela aqui. Deixa eu ver aqui. Não, só não está passando. Opa, passando. Então, Ivan, é aquilo que você falou. Eu vou ficar de pé aqui, às vezes fica melhor para apresentar. Então, antigamente o conceito era esse. Quer dizer, então a gente vê aí esse conceito de você cumprir norma, de você simplesmente, o objetivo que você tinha era atender a norma. E quando você olha nossas curvas aí de acidentes, curvas de mortalidade, a gente vê que tivemos uma evolução, mas a coisa depois deu uma parada. Vamos esquecer o 2020, que foi um ano de pandemia, esses números aí não dá para a gente levar em conta. Mas você vê que deu uma segurada, né? A coisa não caminhou mais. E aí o que acontece? Eu estou apanhando aqui do passador. Deixa eu ver onde ele fica melhor. Eu não sei para onde eu aponto ele aqui, para ele poder passar. Deixa eu ver aqui. Vou te pedir uma ajuda aqui, gente. Eu não sei. Só um segundo. Desculpa aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui se... Alguém pode passar lá por dentro? De repente, se eu falar o próximo slide, porque eu não estou conseguindo... Ele não está funcionando aqui, tá? Quer dizer, a bateria está boa, mas... Você pode passar o próximo slide? Alguém pode fazer isso, por favor? Estão me ouvindo? Bem, eu vou falando aqui, mas se alguém puder passando os slides, porque o passador não está funcionando. Opa, passou. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente fala isso no Brasil, também isso foi vivenciado no mundo. A OIT, as normas anteriores, os instrumentos anteriores, as convenções, as recomendações, elas eram muito prescritivas e detalhadas em relação a um determinado tipo de risco, uma determinada questão. Depois passaram a incluir o princípio da prevenção e, posteriormente, passou a ter um enfoque mais estratégico. E esse enfoque estratégico, o enfoque estratégico da OIT lá de 2003, ele envolve dois pilares, que é a formação de uma cultura de segurança e a questão do gerenciamento
dos riscos, não só o gerenciamento da segurança e saúde no país como um todo, né, como a gestão da segurança e saúde como um todo, no nível nacional, mas também dentro das próprias empresas, dentro das próprias organizações. A introdução dessa sistemática de gerenciamento. E essa sistemática de gerenciamento, se puder passar para o próximo slide, por favor, porque eu não estou conseguindo passar aqui, essa sistemática, então, foi consolidada no que nós temos na NR1. Se puder passar o próximo. Que foi consolidada na NR1. Então, quer dizer, a NR1 envolvendo, como foi colocado aqui pelo Ivan, quer dizer, de você identificar os perigos, de você fazer a avaliação desses riscos e você depois estabelecer um plano de ação, um plano para controle dessas situações identificadas. Mas isso integrado com outros planos, com outros programas integrados, por exemplo, com a parte médica, integrado também... Agora está. Beleza, obrigado. Integrado com a parte médica, integrado com a preparação de emergência, integrado com as análises de acidentes, ou seja, na verdade, com essa estruturação que foi mencionada aqui, né, Ivan? E aí, o que acontece? Objetivando, não você ter aquele laudo, aquele PPRA, vamos supor, aquele sistema do laudo, mas você, a partir dessa avaliação, identificar aquilo que está mais sob controle, aquilo que precisa ser aprimorado, e situações até mesmo de risco muito elevado em que você tem que parar a atividade. Então, quer dizer, focando basicamente nesse meio. Nesse meio onde você precisa aprimorar, precisa melhorar. Ou seja, você investindo, você colocando os seus esforços nesse meio, nessa situação, a partir da classificação de risco. E aí, ou seja, nós estamos saindo aqui da abordagem tradicional, que é aquela abordagem que foi colocada, que era o cumprimento de normas. Agora, normas é uma coisa importante, mas a gente tem que trabalhar na melhoria da segurança e saúde. Sair daquela abordagem de um processo único para um processo circular. Sair daquela abordagem de que você objetiva delimitar indicadores. Eu quero atingir aquele indicador. Hoje o indicador é importante, mas ele é importante, mas não é só isso. A gente tem que buscar uma melhoria contínua. Ele vai te orientar, mas ele não é o teu objetivo. E você, por exemplo, ter mecanismos de autoavaliação e ter a participação, como você colocou, parte do negócio, a participação de todos. Não é uma questão do pessoal da segurança e saúde que vai cuidar disso. Agora, reflexos disso. Reflexos disso, gente, vocês têm aqui no fact sheet do SESI uma série de questões. Lógico, isso você vai reduzir absenteísmo, você vai ter, por exemplo, uma questão de tornar esses trabalhadores mais estimulados, você vai ter uma retenção desse trabalhador, você, por exemplo, vai ter redução de custos. Ontem foi falado tanto em custos aqui de saúde suplementar. Gente, existem diversos estudos que colocam para cada dólar que você investe, você consegue reduzir, você consegue ter retorno de 3 a 5 dólares. Gente. Então, isso é negócio. A gente está falando em negócio, a gente está falando em dinheiro, a gente está falando em competitividade. Então, o que acontece? Isso, se você olha em nível de país, você tem uma correlação direta, só que, logicamente, inversa no que diz respeito ao número de acidentes e competitividade. Então, quer dizer, como você tem mais acidentes, mais fatalidades, menos competitivo esse país. E aí, junto a isso, o que nós estamos, então, trazendo com a NR1 e que nós estamos discutindo aqui nesse evento sobre a ESG? É passar daquela, até o vai ter usando isso aqui da mineração também, né, que você citou, né, Ivan? Passar daquele modelo de empresa vulnerável para um modelo de uma empresa resiliente. Aquela vulnerável, que aí está vulnerável a qualquer situação, nem é reativa. Quer dizer, temos aqueles modelos das empresas reativas que atuam quando você tem inspeção, quando você tem uma exigência. Temos aquele modelo de empresa que busca o cumprimento. Empresas que, na verdade, são mais proativas, mas as empresas resilientes. Foi muito o que a gente viu na pandemia. Na pandemia, questões, às vezes, que a gente vê aí de trabalho escravo e outras situações que a gente vê envolvendo. Quer dizer, as empresas, a resiliência das empresas é muito importante levar em conta essa questão. Bem, e aí a agenda que nós estamos trocando aqui, conversando sobre a ESG. Não vou entrar em detalhe, mas quero simplesmente chamar a atenção aqui desses pilares, do E, o ESG, o pilar S, onde entram as relações trabalhistas, onde entram aqui, por exemplo, a segurança e saúde do trabalho, e na governança, a gestão de risco, que está incluído a gestão de riscos ocupacionais, que faz parte desse risco do negócio. Bem, e aí, o que eu quero agora adicionar?
Além disso tudo que o Ivan falou, além disso tudo que nós estamos discutindo nesses 2 dias aqui sobre ESG, tá? Eu quero chamar a atenção o que ontem o Furlan levantou aqui. No ano passado, lá na conferência da OIT, eu tive o prazer de representar o Brasil nesse tema, tá? Foi incluído naquela declaração de 98, a Declaração de Direitos Fundamentais, Direitos e Princípios Fundamentais da OIT, foi incluído, além da proibição do trabalho forçado, do trabalho infantil, da questão da liberdade sindical, foi incluído lá mais um princípio fundamental, que é o ambiente de trabalho seguro e saudável. Ou seja, bem, a gente pode pensar assim, qual a consequência disso? A primeira consequência, que 2 convenções, a Convenção 155 e a 187, passaram a ser consideradas convenções fundamentais. A 155, ela traz obrigações para o empregador também, que a gente tem que ficar alertas a essas questões. Mas a gente pode pensar, mas a 187 o Brasil nem ratificou, mas independente de o país ter ratificado ou não uma convenção que é fundamental, pelo simples fato dele pertencer à OIT, ele é obrigado a implementá-la. Ou seja, nós somos obrigados a implementar essas convenções. E o de segurança e saúde, agora, é um direito fundamental, é um princípio fundamental que deve ser implementado. Então, tanto que a campanha do 28 de abril, amanhã, lá da OIT, o Dia Mundial, é sobre esse tema. A Campate, que está sendo lançada hoje à tarde, terá esse tema, com a adição de um ponto, Ivan, que foi citado ontem aqui na Janssen, e citado e reforçado pelo Ivan, os riscos psicossociais. Uma questão emergente que realmente isso está e deve ser incluído dentro dessa abordagem de gerenciamento de riscos, e que muitas vezes é esquecido, que muitas vezes não é tratado. Claro, vai ter um tratamento diferente, óbvio, mas ele vai impactar também essa abordagem. E eu quero chamar a atenção que, quando nós falamos de proibição do trabalho forçado, proibição do trabalho infantil, eu tenho uma delimitação muito estrita, muito concisa. Agora, quando a gente fala em incluir um ambiente de trabalho seguro e saudável, quais são esses limites? Até onde nós vamos? Quais os limites dessa questão? E aqui eu trouxe as recomendações da própria IOE, da Organização Internacional de Empregadores, em relação aos empregadores no que diz respeito aos países, em nível nacional, tá? A estratégia que deve ser adotada em nível nacional, e local, no que diz respeito dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o envolvimento, isso eu chamo a atenção de vocês, é um momento muito importante do envolvimento dos empregadores nessas implicações desse novo princípio, participar dessas novas discussões. Quais são os limites? Como é que isso vai ser implementado? Conhecer o escopo dessas convenções, da Convenção 155, da Convenção 187. Preparar a estratégia de forma a garantir que seja alcançado esse equilíbrio entre esses direitos, responsabilidades e deveres de empregadores e trabalhadores, considerando o quê? Essa responsabilização compartilhada. Além disso, questão de busca, e o SESI tem um papel muito importante nisso, fomento de capacitação dessas organizações patronais nessa nova questão, que agora tem que ser chamada também pelo ESG. E, no âmbito, dentro do ambiente de trabalho, chamar a atenção de ter essas políticas bem definidas, procedimentos, práticas internas, como foi colocado aqui pela questão do risco psicológico, como foi colocado esse ponto, tá, dentro do ambiente de trabalho. E desenvolver uma estratégia de comunicação dentro do ambiente de trabalho e externamente. E aqui, chamar a atenção sobre o due diligence, a devida diligência desses direitos humanos e a avaliação do risco decorrente dessa questão, por exemplo, de avaliação de devida diligência de direitos humanos dentro das organizações. Que segurança e saúde, se olharmos as agendas da ONU, ela também está sendo incluída, é considerada também como um direito humano. Então, isso é uma questão muito importante que eu chamaria a atenção de incluir nessa nossa discussão, de incluir nessas nossas agendas. Bem, eu agradeço, tá? E depois me coloco aqui à disposição, Catiana, por favor, fica à vontade aí para questionar, de poder detalhar um pouquinho alguns aspectos aqui do que foi comentado en passant. Tá bom, muito obrigada, Lumbrelas, pela sua apresentação excelente. E depois da fala da Márcia, a gente vai conversar um pouco mais sobre
sobre esse movimento, o que é que o Ministério do Trabalho vem fazendo aí para preparar os seus auditores fiscais para esse novo cenário de gestão, que a gente está falando de norma nova, norma internacional, e o Ministério do Trabalho também deve estar se preparando para isso, né? Então, depois, só dando spoiler da pergunta que vem. Márcia, querida Márcia, por favor, é com você. Márcia é parceira do SESI. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja Obrigada, muito bem-vinda. querida. Bom dia, gente. Desculpa o atraso. Bom, eu estou muito feliz de fazer parte dessa mesa que Ombreiras e Rigoletto, debater com eles é mais do que honroso, é um desafio muito bacana. Mas eu fiquei muito feliz de ver que nós estamos, sem nos conversarmos, com um discurso bastante alinhado, né? A importância para nós humanizarmos um pouco mais a saúde e segurança dentro do ambiente de trabalho, trazer isso muito mais para o chão da fábrica, muito mais para o conceito de direitos humanos, né? Então, por que é importante para a gente, então, hoje ainda fazer gerenciamento de risco, né? Quando a gente vê que mas o número de mortes por acidente de trabalho vem caindo, sim, mas ela ainda representa 5 a 7% das mortes totais, perdendo para doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias. Então, ela é muito relevante. Isso, sim, considerando também os casos de incapacidade, né? Então, a gente esquece um pouco de falar da incapacidade permanente, ou seja, da invalidez permanente de uma pessoa para a sua vida digna, né? De manutenção de vida com capacidade de sustentabilidade da própria família, né? E de exercer o seu direito de cidadania. Então, é uma contribuição significativa para a mortalidade e para as doenças crônicas não transmissíveis, para a incidência e prevalência dessas doenças também, né? Então, dados da OIT, né, a gente traz aí 86% das mortes relacionadas ao trabalho são 86% das doenças e das mortes por acidente são por acidente, basicamente. Esses dias perdidos por incapacidade decorrente de eventos relacionados ao trabalho hoje representa 4% do PIB, em alguns países até 6% do PIB, o que mostra o impacto econômico e a capacidade de desenvolvimento dos nossos países termina por ser comprometida. E eu vejo hoje, sim, com muita alegria, né, a gente vem trabalhando juntos há mais de 6 anos ou 7 já, nessa tentativa de trazer também para as outras empresas, as menores e médias empresas também, que, sim, é possível, que nós estamos evoluindo num mundo que muda muito rápido. A pandemia descortinou um cenário muito ágil, de muita novidade, de muitas introduções, e um deles é exatamente a perspectiva humana dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Dentro desse cenário, a gente tem que lidar com novos riscos que a gente não tinha. Então, a gente tem trabalho remoto, trabalho híbrido, transição demográfica, necessidade de retenção de talentos, quando a gente vê que a quantidade de pessoas que saem do mercado de formação, com formação qualificada para o mercado de trabalho, o nível de qualificação baixo, então traz também uma nova responsabilidade para as empresas de educação. Então, nós também vamos nos tornar universidades corporativas, já estamos com essa responsabilidade. Então, formar essas pessoas, falar a língua das pessoas no chão de fábrica, trabalhar com conceitos de qualidade, conceitos de Lean, que traz exatamente esse conceito do Gemba, né, do Gemba Walk, que é a gestão, a diretoria, a liderança, fazer o caminhar dentro da fábrica e entender como ela funciona, escutar o empregado, como você faz, por que você faz isso, como você faz aquilo, para ele ver refletido ali realmente se o que ele planejou é o que está sendo resolvido e está sendo realizado e de que forma, né? Nesse cenário, então, a saúde e a segurança aqui estão muito bem conectados com 2 dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o que mostra que investimento em saúde e segurança é primordial também para o futuro das empresas e para o futuro da sociedade, né? Para onde que a gente aponta? Aqui. Passa aqui, vê se está passando aqui. Não, esse foi para frente. Bom, quando a gente começou o processo de industrialização pós-guerra, que foi quando começou todo esse trabalho da OIT, tentando trazer uma perspectiva, sistematizar realmente a forma como as empresas deveriam cuidar para que a gente não tivesse
omissões e abandono, né, e já desde aquela época da década de 40, ele traz o conceito do duty of care, que é uma coisa que todo empresário conhece, que nada mais é do que a sua obrigação do dever de cuidar, né, que isso está previsto na responsabilidade civil e penal. Então, começa por aí, e é uma obrigação legal e moral do empregador, que já os conceitos disso na gestão empresarial já se traz que ele é responsável por garantir saúde e segurança dentro do ambiente de trabalho. Né? O duty of care nada mais é do que você ter um conjunto de normas, ou seja, um manual de governança, normas e regras que devem orientar como o trabalho deve acontecer e de que forma ele deve acontecer, e o que fazer no caso das atividades profissionais ou as atividades laborativas trazerem algum efeito nocivo, adverso ou contrário, que possa ser lesivo aos seus empregados. Tá? E o descumprimento disso, deixar de cumprir isso, traz, então, um conceito de responsabilidade legal, de civil indenizatória, muito séria. Né? E isso vem embasando esse caminho, como a gente discutiu aqui, e hoje a gente já está num momento de discutir a participação do trabalhador, a importância dele saber por que faz, para que faz, como ele contribui e o que ele acha da forma como ele faz. Isso é muito importante para que a gente possa fazer hoje. Né? Então, a avaliação de riscos de segurança no trabalho aqui é uma coisa conceitual, basicamente, como vocês já falaram. Os colegas já falaram, avaliar o que existe, qual o impacto, qual a possibilidade disso trazer eventos de gravidade, o que é gravidade máxima, o que é gravidade mínima. Então, a importância de você fazer esse mapeamento para que você possa ter um bom manual de governança também. Né? Então, quando a gente fala desse contexto, esse é um processo que ele é dinâmico, e, né, ele deve acontecer o tempo todo, dentro de um ciclo de revisão, assim como o conceito de qualidade, né, um ciclo de PDCA, onde você estabelece o contexto que você está trabalhando, o que é que está acontecendo, como as pessoas chegam para trabalhar, que tipo de pessoa, que tipo de qualificação, que tipo de formação. Então, você está avaliando o contexto interno, então, toda a participação de RH, de requisitos de contratação e de desenvolvimento de carreira estão absolutamente relacionados aqui. Porque uma pessoa que não vê perspectiva de carreira, ou não vê o seu trabalho reconhecido, ou não tem oportunidade de falar o que pensa ou o que não está certo, ele, com certeza, vai influenciar esse contexto interno de uma forma bastante significativa. Né? E, do ponto de vista externo, ou seja, dentro do ambiente de trabalho, como é a governança, a estrutura organizacional, a estrutura do trabalho, se ele está organizado de forma vamos dizer, atender à necessidade do negócio, mas também buscar pessoas e habilitar pessoas, qualificar pessoas para essa produtividade ou para essa produção. Né? A identificação dos riscos, então, a gente já falou, uma lista abrangente de possibilidades, com gravidade maior ou menor, e a chance dela ocorrer. E, para isso ser efetivo, isso tem que ser vivo. Né? A gente não pode ter gavetas de PPRA, gavetas de PCMSO nunca mais, e participei dos grupos de discussão, né, junto com a equipe do SESI também, nessa discussão das NRs, que foi extremamente positiva, foi muito importante. Escutamos muita gente falando, trabalhadores, isso foi muito importante. Então, quando você faz essa apreciação que você mede o que está acontecendo o tempo todo, os indicadores, é para que você possa orientar uma decisão acertada, assertiva, e que tenha um objetivo claro de minimizar o risco e objetivar claramente um resultado melhor também para a empresa. Então, o tratamento do risco e estabelecer o contexto, quando você começa a tratar um risco, você está influenciando o contexto. Então, essa roda não pode parar de girar em momento nenhum. Com essa visão, a gente, então, valoriza muito, e é muito importante, que a empresa esteja muito focada, e que hoje é fundamental que você tenha um sistema de gerenciamento de riscos, que não é só o risco ocupacional. A gente está falando risco de pessoas, risco financeiro, risco de investimento. Hoje, também risco de clientes, porque a gente sabe que a população também tem mais acesso à informação, faz escolhas com base naquilo que você se compromete, naquilo que você alinha sua marca. Então, você fazer da saúde e segurança no trabalho um meio atrativo para o seu cliente é muito importante. Essa população interna contar
que vive o que se prega, ou que o resultado do que se prega é realmente efetivo, é um item extremamente importante. É ele saber por que a importância da EPI, por que ele deve usar, por que ele não deve burlar isso, por que a incapacidade para ele é importante, a importância da mão dele para a vida dele, significar sua preocupação no contexto dele, e não só manter o discurso de que esse gerenciamento de risco é para proteger o meu negócio. Por que as pessoas ainda não se sentem parte do seu negócio? Isso é muito importante e é um risco muito grande também, que hoje algumas empresas grandes já têm o processo de HOP, né, que é o Human Operational Process, que você considera as possibilidades que a pessoa tem de gerar, seja um risco, seja ampliar o risco, seja trazer um novo risco nesse contexto. Então, isso é muito importante. E aqui, claro, a ISO 45001, que fala, né, da obrigação, estabelece critérios, procedimentos claros para todo nível de empresa, para todo tamanho de empresa, para que a gente possa fazer a implantação de um gerenciamento de risco efetivo. E ela já faz menção ao risco psicossocial, né, ou seja, quais são os determinantes de vida daquela pessoa que chega para trabalhar na sua casa. Ela pode estar vindo de 2 outros empregos, como é na área da saúde, ela pode ter acordado 2 horas da manhã, pegou 3 horas de ônibus para chegar, tem dificuldade de se alimentar nesse período, é o diabético que não pode sair da operação para monitorar a sua diabetes e que tem risco de perda da consciência, com acidentes graves. Então, existe já muito material e muito democratizado, numa linguagem bastante simples, para que a gente possa, então, trazer esse conceito de saúde e segurança como parte da responsabilidade social da empresa, né, que hoje é um divisor de águas. Isso pode ser simples, desde que seja genuíno, né? Então, o ambiente de trabalho seguro e saudável, com a promoção de uma cultura de prevenção de riscos, ou seja, a cultura da empresa é feita pela sua força de trabalho. Não de nada adianta a liderança ter uma cultura se ela não é viva no chão da fábrica. Então, é bastante importante esse tema. E aí, a Comissão Europeia, então, em 2011, definiu, então, a responsabilidade social empresarial como responsabilidade das empresas pelo impacto que ela tem na sociedade. Estamos saindo dos muros, né, da empresa para levar para o lado de fora quem somos nós, por que nós existimos e como a gente quer fazer esse caminho. Né? A incluir o cliente aqui não só como comprador, mas também usufrutuário, né, daquilo que a gente produz. Quem conta sobre a nossa empresa é o nosso empregado, ele é o nosso embaixador. E ele vai ser embaixador da cultura que a gente promove, seja ela silenciosa, seja ela clara, aberta e direcionada para o conceito que a gente tem. Então, permitir que os empregados serem a voz dessa integridade, poder levantar, manter um canal aberto para que eles possam fazer um stop of work quando há risco de descumprimento, quando há risco de vida, quando há risco de que as coisas sejam realizadas fora do procedimento previsto, mesmo que seja uma cultura regular, aquilo vira cultura, isso é muito importante, né? E os sinais de perigo mais importantes que essas pessoas têm que ter para serem embaixadores do negócio é descobrir, identificar se tem falhas no obter licenças reguladoras, desvios de práticas de trabalho, lapsos na segurança, lapsos de resposta à prontidão de emergência, né, manutenção adequada de equipamentos, porque, quando o financiamento interno fica mais curto, é sempre na manutenção que se começa a economia, né? Lacres de protocolos, proteção de máquinas, o uso, a qualidade dos EPIs, os EPCs, é uma pessoa que não dirige de forma segura. Então, ele tem um canal aberto onde ele possa trazer claramente a sua preocupação. É realmente uma das medidas hoje mais relevantes em termos de proteção. Eu não vou me ater sobre GRO e PGR, mas, sim, não podíamos deixar de falar. Então, o GRO, né, é o desenho do macroprocesso, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ele desenha quais são as ações que nós vamos fazer, com que cultura, com que objetivo, tudo isso, e para garantir objetivamente a segurança dentro do ambiente de trabalho. E, dentro disso, ele, então, propõe esse segundo documento, que é o PGR, onde a gente materializa o que vai ser feito, que também foi muito simplificado do ponto de vista
documental e do ponto de vista transacional, mas ele traz uma responsabilidade por transformar a cultura de saúde e segurança dentro das empresas. Porque, para quem ainda não pôde experimentar ou ainda não vivenciou, né, a vida em saúde e segurança desde a entrada do e-social e a mudança da NR1, é completamente diferente. Ela é diária, ela é permanente, ela é sistemática, ela é vigilância permanente e é preciso ter um plano de ação muito importante. Eu não vou me ater aqui quem está isento, isso está na NR, tá? Mas eu gostaria muito de trazer que é muito importante hoje, o papel central desses programas é exatamente a cultura de prevenção e não mais vamos dizer, a transacionalidade que traz o cumprimento da norma. Isso aqui é para cumprir a norma, isso aqui é para cumprir a norma. Não. Tudo aquilo que você fizer e pode fazer para proteger a vida, prevenção dos perigos e a promoção de uma organização do trabalho adequado, seja ele justo, saudável, organizado de forma a ser exequível, sem levar à exaustão, sem sobrecargas, isso é muito importante e deve estar refletido numa política interna de saúde e segurança que deve ter o peso também de uma regulação, vamos dizer, de uma agência reguladora, né? E aí eu trago aqui para vocês onde isso se reflete na prática hoje já há muitos anos. Em termos de saúde ocupacional e o futuro de saúde e segurança hoje, realmente, sem sombra de dúvida, antigamente a gente tinha, né, a saúde e segurança transacional. Esse é o modelo do Total Worker, já está traduzido para o português, graças a um trabalho muito bacana, muito forte, suportado pelo Ogata, que está aqui com a gente. Ele evoluiu para um modelo de horizontalidade, onde a gente entrava com riscos pessoais, então, pessoas que tinham adoecimento, alguma coisa, e aspectos socioeconômicos. Tá? E, depois, agora, a gente já traz um outro modelo de gestão, onde a gente tem que fazer a proteção da vida, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e a prevenção do adoecimento e dos acidentes, considerando ainda mais os riscos pessoais, os fatores determinantes socioeconômicos e psicossociais determinantes de adoecimento e da cultura das pessoas. Então, entender como as pessoas constroem o saber, como elas constroem a sua habilidade, o seu bem-estar, e o que ela espera dessa relação com o trabalho, isso realmente é um grande desafio, é o grande momento. A NR, assim como os novos documentos, estão completamente alinhados, NR7, NR9, para esse contexto, e eu realmente gostaria de convidar vocês para se aprofundar, gastar um pouquinho mais de energia, conhecendo, né, o propósito desses regulamentos, conhecendo o impacto que isso tem no seu negócio, transformar todo o seu processo, todo o seu gerenciamento de riscos em informação útil, para que você possa, todos os dias, saber, e o gerente, o diretor, tem que saber todos os dias das pessoas que foram afastadas, se tem alguma relação com o trabalho, as pessoas que se acidentaram, como se acidentaram, por que se acidentaram, se tem algum processo ocorrendo, e sabendo que isso está focado absolutamente com o resultado do negócio. Então, o gerenciamento de riscos, hoje, ele faz parte do negócio, de um risco corporativo. E eu costumo dizer que a estratégia de saúde, seja ocupacional, seja assistencial e de saúde e segurança em conjunto, ela é um desafio de negócio, faz parte da grade de riscos corporativos, e a gente tem que olhar para isso não como um fornecedor de serviços, mas sim como um usufrutuário e como a gente vai colaborar para desenvolver essa cultura. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Excelente apresentação. A tua experiência, a experiência da GE com gestão de riscos vem de longa data, não é de agora, né? E aí, com a NR1, a gente só tem aí uma coroação desse trabalho muito bem feito. Muito obrigada. E agora vamos para as perguntas, né? Eu vou começar aqui pelo Lumbreiras, que já está aqui olhando para mim. Lumbreiras, a gente falou muito de nova norma, nova gestão. No SESI, nós levamos, aí, acredito que uns 12 meses capacitando nossos profissionais para esse novo cenário, porque é uma mudança de mindset para o profissional de saúde e segurança. Deixar de fazer PPRA e PCMSO, deixar de ter documento físico, muitas vezes plano de ação de 1 ano,
né, e passar agora a fazer algo contínuo. E aí eu queria escutar de você, né, que trabalho o Ministério está fazendo, as superintendências regionais aí estão fazendo com seus auditores fiscais para essa mudança de mindset. E aí eu vou te trazer até alguns exemplos que a gente, né, tem. A gente ainda tem fiscais solicitando um documento físico para análise ergonômica preliminar, né? A Márcia foi muito feliz aqui quando mostrou que a NR1 ela requer só 2 documentos, inventário e plano de ação. Então, a gente ainda tem auditores fiscais solicitando isso. Temos auditores fiscais que pedem ali, não, eu quero um documento físico que você me demonstre um plano de ação de 1 ano. Ou seja, demonstrando que ainda não fizeram essa mudança aí para a gestão. Então, eu queria te escutar, saber que movimento é esse que está sendo feito no Ministério, para que a gente tenha também do lado de vocês aí esse olhar mais ampliado. Bem, vamos lá. Isso aí dá margem para a gente falar uma meia hora. Mas o que acontece? Toda mudança, ela realmente, assim, eu acho que a NR1 ela trouxe uma mudança, como o Ivan comentou, vocês comentaram, e também, na minha perspectiva também, teve uma mudança muito grande de mentalidade, de forma como você, quer dizer, você saiu daquela, a ideia é você sair daquela forma do laudo, né? De você sair com aquela história do laudo, que você tem que ficar todo ano revendo um laudo, todo ano fazendo uma avaliação, todo ano medindo e colocando aquele papel e mostrar aquele papel como uma declaração de imposto de renda, vamos dizer assim, para você sair disso para uma gestão, para você inserir aquilo dentro da gestão do seu negócio e você fazer, então, tanto que até mesmo ela traz a possibilidade de se inserir o gerenciamento dentro da certificação, dentro das suas outras ações de gerenciamento de segurança e saúde da empresa. Então, quer dizer, a possibilidade de você integrar isso, até mesmo, quer dizer, embora ela faça a previsão do inventário de plano de ação, ela coloca lá que isso pode estar integrado dentro do seu sistema. Se ele pode estar integrado, você pode ter até um documento referencial que diga onde você encontra isso, onde você encontra aquilo, entendeu? Fazendo o chamamento. Agora, essa mudança, ela passa na sociedade e a inspeção do trabalho ela faz parte da sociedade. Assim como ainda a gente encontra, você vai encontrar empregadores que ainda estão com a cabeça do PPRA, eu digo assim, essa semana mesmo eu estava vendo alguns PGRs que pareciam quase que uma reprodução do PPRA, que você pegou aquele PPRA e agora colocou com um corpo de PGR, que ainda não entenderam, tá? Certamente nós teremos ainda, dentro da fiscalização, ainda esse problema. Fizemos um trabalho, foi feito um trabalho, até foi durante a pandemia mesmo, a pandemia ela trouxe desafios, mas ela trouxe algumas facilidades, ela precipitou algumas coisas, que foi também o trabalho de você fazer treinamentos à distância, tal. Fizemos um treinamento, até o Rodrigo foi a pessoa que preparou esses treinamentos. Eu acho que, eu vou dizer a você, eu acho que nunca foi feito no Ministério um trabalho tão grande de divulgação, de produção de material, como foi feito para o PGR. Pra você ter ideia, por exemplo, as nossas lives do ano passado da Campat foram todas em cima disso, tivemos mais de 1 milhão de acessos. Então, quer dizer, você vê, teve materiais para pequenas empresas, materiais para inspeção, material para todo mundo. Agora, essa mudança, a gente realmente, eu diria que eu até nem tinha essa expectativa que ela ocorresse da noite para o dia. Tá? Com certeza, nós ainda teremos um caminho à frente. Eu espero que esse caminho... Aí, Catiana, nós tivemos uma mudança de governo, tivemos uma mudança de gestão. Eu espero que esse caminho seja continuado com a gestão atual. Entendeu? De você continuar capacitando, de você mudar a abordagem da inspeção, que isso também nós temos que ter uma inspeção mais moderna, gente. Eu vejo, muitas vezes, quer dizer... Algumas pessoas combateram muita gente quando nós mudamos também a NR3, que é a NR3 sobre embargo e interdição, que você trouxe um critério objetivo para embargo e interdição. Gente, a maior intervenção que a inspeção pode fazer na atividade econômica, você não ter um critério objetivo dessa intervenção, é importantíssimo isso. Até mesmo no sentido de você ter uma harmonização daquilo que é feito. E, por outro lado, você, ao mesmo tempo, você
cria também uma divulgação para as pessoas, dizendo o que é o risco grave iminente, como é que você avalia. Então, quer dizer, quando isso é questionado, eu fico muito preocupado com isso, com alguns movimentos, às vezes, que você ouve. Agora, é o que se espera. O que se espera é que você tenha realmente uma ação da inspeção mais harmonizada possível, que seja uma certa similaridade, claro, questões diferentes têm que ser tratadas, questões diferentes. Você falou aqui da avaliação também inicial ou preliminar, ou como queira o nome queira ser dado. Mas, na verdade, é o seguinte, o que acontece? A própria NR1 e a própria NR9, elas trabalham hoje com essa abordagem progressiva. Que justamente a abordagem é o seguinte, gente, se eu estou vendo aqui que as cadeiras estão todas erradas, eu não vou fazer análise ergonômica para poder trocar a cadeira, eu troco a cadeira, acabou. Agora, eu vou fazer uma análise mais aprofundada se eu tiver necessidade, se eu não consigo, pela minha intervenção primária, resolver aquele problema. Então, eu preciso de uma intervenção mais aprofundada. Eu vou ter que fazer uma análise mais aprofundada. Agora, uma questão importante. Independente aqui dessa questão, o documento, o papel, o formulário, eu tenho que ter evidências. Eu tenho que ter evidências. Às vezes, a gente se depara com isso. Às vezes, eu digo aí, vendo pelo outro lado, você, às vezes, fazendo uma análise, não tem evidência de que aquilo foi feito. Então, quer dizer, a empresa ela tem que ter evidência? É um formulário específico? Não é um formulário específico, é um papel específico. A norma não prevê isso, a norma prevê 2 documentos, é inventário e plano de ação. Agora, eu tenho que ter evidências da participação dos trabalhadores, da informação dos trabalhadores. Eu tenho que ter evidência de que eu fiz aquela avaliação, mas sem um formulário específico, sem uma coisa específica. Então, isso ainda é um desafio. Claro, a gente, como eu disse, assim como hoje nós encontramos ainda pessoas que ainda estão com mindset um pouco mais antigo, eu também, dentro da inspeção, é natural que esse processo ainda precisa ser aprimorado e que eu espero que seja dado continuidade também na gestão atual. Assim esperamos, que acabem os pedidos por papéis, né? E que se olhem agora para a gestão. Pode, fica à vontade, Marcos. Nesse sentido, eu acho extremamente importante a gente contar também com quem está na ponta, na empresa, né? A gente teve uma oportunidade, eu vivi uma oportunidade interessantíssima em que o auditor queria uma série de evidências, etc. E tal. Eu falei, olha, eu vou criar para você acesso no meu sistema, onde eu tenho essa biblioteca aqui, que está pronta para você, e vou abrir uma biblioteca aqui embaixo para o seu auditor médico acionar as informações de saúde. Ele falou assim, mas você não tem isso para mostrar? Eu falei, tenho aqui, eu abro para você. Eu falei, olha, está todo mundo se transformando, né? Ele falou assim, sabe que é verdade? Foi uma discussão muito interessante. Ele falou assim, olha, gostei muito dessa prática, posso multiplicar? Eu falei, claro. Então, assim, existe, assim como nós somos empresas, nós também somos observadores, né? E podemos ser facilitadores também dessa transformação, discutindo e apresentando, olha, a gente tem uma prática assim, o que você acha? Qual a sua contribuição? Vocês têm providenciado muitos materiais, manuais novos, que estão muito ricos mesmo, e a gente começar a se interessar e se envolver também, como responsabilidade social nossa, de ajudar a formação, a transformação desse pessoal. Eu achei excelente o exemplo aqui da Márcia, porque o SESI trabalha com sistemas também. E a gente já teve experiências de fazer isso, abrir o sistema e mostrar para os fiscais. Aqui eu estou com vários colegas aí dos estados que passam por situações assim, mas a gente ainda enfrenta situações onde eles querem o papelzinho. Mas a sua resposta foi fantástica, né? A gente pode, sim, mostrar e evidenciar por meio dos nossos sistemas. Ali está toda a gestão. Ivan, você queria fazer um comentário. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho, e eu tive a chance de ver, talvez por ter passado pela indústria química e pela mineração, que são 2 setores assim, onde a abundância de riscos críticos é consenso, gestão de risco e gestão de auditor, gestão de compliance, são 2 coisas absolutamente distintas, não são sinônimos. Tá? Para você gerenciar risco, numa análise muito reducionista, no estrito senso, você, muitas vezes, não precisa de assinatura, não precisa de carimbo, não precisa de papel, não precisa de nada disso para você gerenciar risco. Você precisa de assinatura, carimbo, papel, etc., para gerenciar auditor
tanto auditor de norma quanto os auditores de legislação, e para gerenciar compliance. Gestão de compliance é uma coisa, gestão de risco é outra. O que reduz acidente não é gestão de compliance, é gestão de risco. Tá? Então, é importante a gente ter essa distinção. Num período que eu passei na indústria química, eu separei essas duas áreas. Tá? Eu era diretor de HS, eu separei essas duas áreas. Então, eu tinha o pessoal que só pensava em risco, e eu tinha duas pessoas que só pensavam em registros. Tá? Então, a pessoa que era a pessoa de risco gerenciava o time que era o time de risco gerenciava risco. A dupla, que era a dupla de compliance, gerenciava documento. Eu não misturava. A cabeça do meu profissional de segurança estava focada em risco. A cabeça do meu profissional administrativo estava focado em garantir os registros necessários. Porque a pior coisa é um profissional de segurança achar que ele tem que gerenciar compliance. O profissional de segurança tem que gerenciar risco. Totalmente de Verdade. acordo. A gente teve essa experiência também, foi muito produtiva, né? Porque essa pessoa acaba treinando, e as pessoas não precisam ter a sobrecarga de cuidar de papéis quando eles estão olhando a pessoa. Né? A gente também fez essa divisão. Catiana, só acrescentar aqui, agora, Ivan, Márcia, isso nada impede que você tenha, por exemplo, isso nos seus sistemas, mas você tem um documento referencial. Esse documento referencial vai ser assinado, vai ter alguém responsável que mostre nos seus sistemas onde você vai encontrar cada coisa. Então, quer dizer, agora, é claro, é possível estar tudo armazenado? Claro, sem dúvida, desde que você tenha esse documento que me mostre o caminho de onde eu vou encontrar cada informação. Ponto, acabou. Então, acho que isso... Breza, eu não estou dizendo que gerenciar compliance não seja importante. É muito importante. Pra caramba. É o G da governança. Tá? Agora, são questões distintas. E se a gente souber manejá-las distintamente no mundo das empresas, no piso da fábrica, é melhor para todo mundo. Eu vou ter que interrompê-los, porque o nosso tempo está acabando. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que eu estou aqui. Eu tenho várias, né, mas o tempo já está finalizando. Mas essa eu quero trazer para vocês. Eu vou perguntar para o Ivan e vocês fiquem à vontade para complementar. Eu escutei, tá, mas eu não quero acreditar que isso seja verdade. Né, que tem aí uma tendência de fazer um ajuste na NR1 e, quem sabe, incluir uma matriz de risco padrão para as empresas. Aí eu queria te escutar qual é o risco, né, da gente ter isso numa norma tão democrática, né, tão aderente à gestão e às normas internacionais. Queria escutar um pouquinho você e depois vocês rapidamente, porque ela já está ali com a plaquinha de 5 minutos para nós. Eu dei aula por muito tempo para cursos técnicos. Minha mãe era professora do Estado em São Paulo, minha falecida mãe, então acho que eu tenho aquele álcool do mimeógrafo no sangue. E eu dei aula para graduação e pós-graduação de universidade no período de 2010 a 2018, e ainda dou algumas aulas de vez em quando me convidam. Ou seja, eu posso dizer que eu aprendi um pouco sobre como você ensina e como você envolve adulto. Tá? E de A a Z. E toda vez que você... Primeiro, a NR1 ela é uma norma entendível. As pessoas você consegue explicar falando, sem projetar nada. A hora que você... Desculpa o português vulgar. A hora que você coloca a tabela e você coloca critério, e você coloca a exceção da exceção da exceção, ou a regra da regra da regra, o teu assistente de produção, que está vendo isso ser mostrado, ele vai parar de entender o que ele está fazendo lá. Ele vai achar aquilo complicado demais. Quando você está explicando, ele vai começar a desenhar barquinho, desenhar casinha, olhar mensagem de WhatsApp no celular. Ou seja, toda vez que você introduz um complicômetro num negócio que foi simplificado e ficou bom, que nem dizia o Raul Seixas, socorro, para o mundo que eu quero descer. É isso. E ela é tão flexível porque ela se adequa à micro, à grande empresa, é entendível pelo trabalhador, né, é acessível ao trabalhador, e essa inserção dessa matriz padrão, ela vem a engessar. Né? Pois é, Catiane. Eu costumo brincar, eu tenho um blog na revista Proteção. Eu costumo dizer que eu escrevo blog para o técnico de segurança do 3º turno do frigorífico de Sinop, no Mato Grosso do Norte. Esse cara ou essa garota que está lá tem que entender o que eu estou escrevendo. E
A NR1 conseguiu fazer isso. O grupo de trabalho aqui queria também mandar um alô para o Gilmar Trivelato. Você está me devendo um japonês, um restaurante japonês. A NR1 conseguiu fazer isso. Para quê? Para que, 1, 2 anos depois, querer introduzir algo que vai complicar e que, ao invés de facilitar a participação do trabalhador, ele vai dificultar? Porque vai dificultar. Você complica uma coisa, a pessoa perde não só interesse, mas perde a compreensão do que ela está fazendo lá. Perfeito. E aí não vai dar certo. Perfeito. Márcia, rapidamente. Eu concordo totalmente com o Ivan e entendo que é uma necessidade, vamos dizer, objetiva de algum grupo particular de direcionar a forma como você vai fazer o gerenciamento, você vai reconhecer, dentro dos milhares de métodos disponíveis e validados, como você vai fazer na sua casa. Eu acho que isso mostra ainda a necessidade de o sistema ainda se adequar melhor a essa democracia. Como é que eu vou pedir para a pessoa do chão de fábrica me ensinar como ele acha que é melhor gerenciar aquilo para evitar o problema que ele conhece melhor do que eu, se eu tenho uma regra que foi determinada por alguém que nem conhece o meu chão de fábrica? Então, eu acho que é um retrocesso muito grande e permitir que a empresa determine como e qual caminho ela vai fazer para gerenciar o ambiente de trabalho saudável e seguro, eu acho que isso é uma contracultura. Maravilha. Eu sou contra. Mas o que acontece? Eu sou contra e fui contra, e todo mundo tentou colocar isso na NR1 em diversas discussões, eu não fui a favor. Primeiro, por uma questão até conceitual. Por que matriz? Se existem tantas ferramentas. Então, quer dizer, então eu estaria amarrando uma ferramenta? Agora, o que acontece? Você não sabe o que eu já ouvi e continuo ouvindo. Hoje, a minha posição, quer dizer, apesar de ser contra, seria você ter uma matriz facultativa, uma orientação. Se você quiser usar a matriz, se você quiser usar essa ferramenta, se você quiser usar esse tipo de abordagem, você pode, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Agora, eu prefiro não ter nada. Se você me perguntar, eu prefiro não ter nada. Mas o que acontece é o seguinte, nós estamos apanhando tanto com isso, tá, que hoje, se você me perguntar assim, olha, Lumbreiras, tanto que, na verdade, o que eu gostaria, e eu discuti isso muito com o Gilmar, desculpa, só um minutinho, eu discuti isso muito com o Gilmar está me devendo isso há 4 anos. Tá? A gente ia fazer uma publicação, que era uma publicação com as referências de ferramentas e as situações aplicáveis para as pessoas, com mais de 200 ferramentas, se a pessoa quisesse uma publicação, olha, está a publicação lá, aqui várias referências bibliográficas, você olha, escolhe o que você quer, a forma, tal. Isso eu acho que era o melhor. Mas passou esses 4 anos, a gente não conseguiu ter essa publicação. Então, depois eu tenho que até conversar isso com o Gilmar. Gilmar, por favor, Gilmar, publica, Gilmar. Então, que seria só uma referência. Tá? Agora, é aquela história. Isso eu acho que é a melhor abordagem. Você dá informação, mas você não impor. Gente, como é que eu vou impor? Como é que você gerencia? Isso não entra na minha cabeça. Tá? Mas, hoje, se fosse com uma coisa facultativa, eu diria, tá bom, vá lá. Entendeu? Mas... o problema é que, quando entra alguma coisa facultativa, acaba que ela vira uma regra. Vira uma referência, né? Ela vira referência. Esse é que é o problema. Esse é o meu medo. E matriz não é a única ferramenta, Exatamente. gente. Então, não é a única ferramenta. Mas é isso. Até aproveitando que você falou em disponibilizar, né, informação, aqui a gente tem um QR Code onde o SESI está disponibilizando a sua metodologia de avaliação de riscos, né? Como nós fazemos nas empresas que nós atendemos. É gratuito, está disponível para todos os profissionais de saúde e segurança, para que utilizem, se façam, né, valer dela. Como você disse, é mais uma, né? E nós estamos abrindo aí para todos. O nosso tempo já encerrou. Por mim, eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com vocês. Muito obrigada, Lumbreiras, Márcia, Ivan. Obrigada a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e a plateia aqui presente.